Boa tarde. Esta é a 12ª aula em regime de ensino remoto emergencial da disciplina História da Filosofia Contemporânea, primeiro semestre letivo de 2021. Nosso tópico é Wittgenstein, essa é a 4ª aula dedicada a Wittgenstein, e nós temos as voltas com a transfiguração do pensamento de Wittgenstein a partir de 1929. Na aula passada tratamos do artigo Some Remarks on Logical Form, a única publicação filosófica que Wittgenstein fez depois do Tratados, em que ele anuncia os problemas o problema grave que ele encontrou com o Tratados e que ele pretende resolver daqui em diante. Vamos continuar a partir daí, mas antes eu quero responder uma pergunta que me foi feita por e-mail, e eu respondi ao aluno que fez a pergunta que eu ia responder na aula, porque me parece que ela pode interessar a mais gente, que as dúvidas que ele tem podem ser dúvidas compartilhadas por mais alunos. Então, ele me escreve o seguinte: estava assistindo a última aula e tive uma dúvida. Quando você fala de proposições elementares ou logicamente simples, isso significa aquelas proposições que não podem mais ser decompostas, fórmulas atômicas, com ou sem quantificadores, ou dentre essas somente aquelas que não dependem de quantificadores lógicos, como as do cálculo proposicional, ou nenhuma das duas alternativas? Não, nenhuma das duas alternativas. Primeiro, o traço distintivo de uma proposição elementar é que nela não ocorrem constantes lógicas, portanto, nem conetivos, e, ou, sem, então, não, etc., nem a negação, nem quantificadores. Tá? E não é porque se trate de cálculo proposicional. Se nós estamos às voltas com cálculo proposicional, não há quantificadores aí, mas há conetivos. E no cálculo proposicional, uma função é atômica se ela não é uma função de verdade. Se ela não contém nenhum dos conetivos, nem não, nem ou, nem e, nem se, então, nem se, somente se. Tá? Os P, Q e R do cálculo proposicional são proposições elementares. No cálculo de predicados, o que é uma proposição elementar? É uma que não tem nem conetivos, nem quantificadores. Então, F de A, por exemplo, é uma proposição elementar. AB ou ARB é uma proposição elementar. Tá? Então, não se trata de cálculo proposicional, elas não ocorrem quantificadores aí, não é porque se trate de cálculo proposicional, mas é porque se trata de proposições atômicas, de bases sobre as quais nós realizamos operações que aí então vão engendrar funções de verdade. E as funções de verdade incluem os quantificadores. Por exemplo, se eu tomo o conjunto de proposições f de A, f de B e f de C, vamos dizer que esse é o meu conjunto de proposições elementares. E agora eu aplico a operação da negação conjunta, que é o operador básico de Wittgenstein, o operador N. Eu tenho a seguinte função de verdade: nem f de A, nem f de B, nem f de C. Agora eu reitero a aplicação desse operador e obtenho que ou f de A, ou f de B, ou f de C. Né? Mas isso é equivalente a pelo menos um x tal que f de x. Então nós temos aqui o quantificador existencial exibido como a função de verdade que ele é, como resultado de uma aplicação, de um estágio na aplicação sucessiva da operação de negação simultânea a um conjunto dado de proposições elementares. Tá certo? Então é isso. A ideia é simplesmente, trata-se de cálculo de predicados ou de cálculo proposicional, uma proposição elementar é uma proposição que não contém, na qual não ocorre, não aparecem constantes lógicas, nem conetivos, nem quantificadores. Ok? Muito bem. Uma coisa que era requerida pelo tratamento que Wittgenstein dava no Tratados, das proposições elementares, é que elas fossem logicamente independentes. É apenas sob essa condição que nós podemos ter o conjunto da combinatória de valores de verdade para essas proposições. Por exemplo, se eu tenho duas proposições P e Q, eu só posso ter as 4 possibilidades V, V, VF, FV, FF, se P e Q são logicamente independentes. Tá certo? O que acontece com as incompatibilidades sintéticas é que nós não podemos ter todas essas possibilidades. Só para lembrar, nós vimos na aula passada isto aqui, né? Se eu tenho X é verde e X é vermelho, isto é falso quando uma das duas é falsa ou ambas são falsas.
Mas não há o caso de ambas serem verdadeiras. Se isso fosse uma contradição, a primeira linha dava como valor aqui F, mas não tem primeira linha. Essa linha é impossível, porque elas não podem ser ambas verdadeiras. Ora, se nós suprimimos a primeira linha, o que resta não é mais uma tabela de verdade. Tá? O que significa dizer que a relação de incompatibilidade aí não é uma relação verifuncional. Não é a contradição, ao contrário do que havia sido anunciado no tratado. Wittgenstein expressa o reconhecimento da natureza peculiar dessa incompatibilidade ao sugerir, em Some Relational Logical Form, que números devem ingressar na estrutura das proposições elementares. Por quê? Porque a relação entre uma atribuição numérica e outra é de incompatibilidade. Se eu digo que algo tem o grau 2 de qualquer coisa que seja temperatura, digamos, pois não tem o grau 4. Tá? Então, que números ocorram nas estruturas das proposições elementares significa que caiu por terra o requisito da sua independência lógica. Mas se cai por terra o postulado da independência lógica das proposições elementares, não há mais tal coisa como uma forma geral de proposição, que é a forma geral de uma função de verdade. Porque há combinações proposicionais que não são verifuncionais, não são funções de verdade. E que, portanto, não são casos, instâncias daquela forma geral indicada na proposição 6 do Tratados. Tá? Isso é o ponto crucial. As incompatibilidades sintéticas não são contradições, como Russell tinha visto desde o começo. Aqui, Wittgenstein, numa medida importante, está dando a mão à palmatória, está concedendo que o Russell estava certo e ele estava errado. Tá? A é verde e A é vermelho não é uma função de verdade de A é verde e de A é vermelho. Tá? Não é a contradição que é uma das funções de verdade. Para Russell, as incompatibilidades sintéticas eram casos paradigmáticos de juízos sintéticos a priori. Tá? Russell nunca recusou a ideia de que há, ao contrário de Wittgenstein, que recusa completamente essa ideia no Tratados, de que há juízos sintéticos a priori. O a priori, o russeliano não é, como o de Kant, algo que está nas formas da nossa cognição, formas da intuição e conceitos do entendimento. O a priori de Russell é o a priori não formal, como o de Kant, mas material. Ele está inscrito na natureza metafísica das coisas. Por exemplo, Russell escreve nos Principles of Mathematics que as cores têm a propriedade da impenetrabilidade. Duas cores não podem estar no mesmo lugar ao mesmo tempo. E isso as cores têm em comum com os corpos físicos. Dois corpos não podem estar no mesmo lugar ao mesmo tempo. Um corpo também não pode estar em mais de um lugar ao mesmo tempo. Mas uma cor pode. A cor tem isso em comum com os universais. Ela tem em comum com os corpos a propriedade da impenetrabilidade, mas ela tem em comum com os universais a propriedade de poder estar em mais de um lugar ao mesmo tempo. Pode ver vermelho aqui, ali e mais adiante. Tá? Então, nós sabemos que aquela conjunção, isto é verde, isto é vermelho, é falsa, mas o que determina a sua falsidade não é o modo de composição da proposição molecular pelas operações de verdade. A tabela das possibilidades dos valores de verdade possíveis para F, x é verde e x é vermelho, dava menos que uma tabela de verdade, porque nós vemos só 3 linhas. Isso não é uma tabela de verdade, porque isso não é uma combinatória mais. Tá? Se a gente entende por lógica, se a gente entende a expressão lógica como sinônimo de lógica formal, que é uma lógica entendida no Tratados, então a incompatibilidade é determinada por um fato extralógico, como Russell pensava, um fato metafísico. O que suscita um dilema. Você vai ter que fazer uma escolha. Ou manter a concepção de lógica que ele tinha no Tratados e introduzir agora alguma forma de sintético a priori, de um reino intermediário entre o conhecimento lógico e o conhecimento empírico, ou rever a concepção de lógica. Como admitindo que tudo o que for condição por uma proposição implicar ou ser implicada por outra proposição, toda forma de dependência entre proposições é matéria da lógica, que implica ampliar enormemente o domínio da lógica. Essa segunda foi a alternativa abraçada por Wittgenstein, ao invés do sintético a priori. Tá?
E é por isso que, como eu expliquei, por volta de 1930, Wittgenstein retira o termo lógica de circulação e passa a falar em gramática. Gramática, no sentido que Wittgenstein usa essa palavra nos anos 30 e 40, é lógica no sentido amplo, compreendida a lógica formal e a lógica material. Tá? São verdades lógicas, isto é, gramaticais, tanto ou chove ou não chove, uma tautologia, quanto nada pode ser ao mesmo tempo verde e vermelho. Tá? Ambas são verdades lógicas. Wittgenstein chama gramaticais agora, para marcar que ele está às voltas com relações de dependência de proporções que a lógica formal não captura. Do ponto de vista formal, isto é verde, isto é vermelho, não estão na relação de contradição. Uma não é a negação da outra, não há negação em nenhuma das duas. Ambas são proposições elementares. Olha a definição que eu dei lá no início da aula. Nelas não ocorrem nem conativos nem codificadores. No entanto, elas são incompatíveis. Tá? Por essa época, e início dos anos 30, Wittgenstein anota, o filósofo às vezes precisa tirar uma expressão de circulação para manutenção. A meu ver, a principal expressão que no início dos anos 30 Wittgenstein retirou de circulação foi lógica. E ele põe no lugar gramática. Faz isso ao longo dos anos 30 e dos anos 40, mas é notável que no fim da década de 40, Wittgenstein volta a usar a palavra lógica em vez de gramática. Tá? Como se a essa altura ele não corresse mais o risco de ser mal entendido. Ninguém mais ia pensar a essa altura dos acontecimentos que quando ele fala lógica, isso significa lógica formal. Tá? Mas, no momento em que o significado das proposições elementares deve ser levado em conta para avaliar relações de dependência lógica, no momento em que a gente estende a noção de lógica, como Wittgenstein faz quando introduz a ideia de gramática, para abarcar validades e invalidades materiais, como a seguinte inferência válida: está fazendo 20 graus, logo não está fazendo 24 graus. Isto, diz a Wittgenstein, não é um entimema, não é uma inferência onde há uma premissa oculta. A premissa, se está fazendo 20 graus, não está fazendo 40. Não é preciso essa premissa oculta. Está fazendo 20 graus implica diretamente não está fazendo 24. Tá? Mas se a gente admite que isso é uma verdade lógica, que isso é essa inferência lógica de válida, a gente está comprometido a aceitar como parte da lógica toda a proposição cuja verdade seja a condição do significado de alguma proposição, condição de que ela signifique o que significa e não outra coisa. De que tenha as relações de dependência que tem, implique ou seja implicada pelo que implica ou implicado, e não outras relações. Tá? No caso das cores, a gente sabe a priori que a atribuição de uma cor a um ponto é incompatível com a atribuição de outra cor. Mas o caso que Wittgenstein imediatamente reconhece a análise das medidas suscita uma dificuldade nova agora. Medidas têm da mesma maneira. Se eu meço um corpo de que ele tem 1 metro, segue-se imediatamente que ele não tem 1,20 m. Tá? Acontece que a gente não tem como fazer medida sem empregar um padrão de medida, um instrumento de medida. E o instrumento de medida é um objeto físico, com propriedades suscetíveis de alteração. Tá? Como Wittgenstein escreve nas Observações Filosóficas de 1930, não é uma escala métrica imaterial, um objeto abstrato, mas um objeto físico, a fita métrica, a trena metálica, a régua de madeira, que a gente encosta no objeto a ser medido. Tá? A fita métrica está e deve estar no mesmo espaço em que o objeto medido. Ora, isso implica que o sentido da proposição desse objeto tem 1 metro pressupõe a constância de certas propriedades físicas, empíricas do instrumento de medida. Como ele vai dizer mais tarde nas investigações, se as nossas réguas fossem elásticas e contraíssem a dilatação o tempo todo, não teria mais nenhum sentido dizer que algo tem 1 metro. Não é que seria falso? Não seria nem verdadeiro nem falso, não teria sentido. Tá? Então, o que está acontecendo agora? A consideração do fato de que operações de medida dependem da constância de certas propriedades físicas de instrumentos de medida, importa em abandonar o postulado crucial no tratados de que a verdade de uma proposição não pode depender
O sentido de uma proposição não pode depender da verdade de nenhuma outra proposição. Isso ele diz explicitamente, é a grande novidade da filosofia dele, no parágrafo 242 das Investigações Filosóficas. Se a linguagem deve servir como meio de comunicação, deve haver acordo não apenas acerca das definições, mas também, por estranho que pareça, acordo nos juízos. Isso parece abolir a lógica, mas não a abole. No certo sentido, abole aquela lógica ideal de tratados, em que as condições do sentido, que é tudo que interessa à lógica, não dependem de quaisquer condições de verdade. É isso que mudou agora. E ele escreve: uma coisa é descrever métodos de mensuração, outra é obter e enunciar resultados de mensuração. Mas o que chamamos medir é em parte determinado por uma certa constância nos resultados da mensuração. O outro tópico em que esse abandono do postulado da independência do sentido em relação à verdade se torna premente para Wittgenstein é o que é introduzido nas investigações, o exame dos predicados psicológicos. Aqui são dedicados os parágrafos 243 e seguintes, até o fim das investigações filosóficas. Trata-se, de fato, daquilo que Russell havia chamado Theory of Knowledge, a investigação dos estados psicológicos, das atitudes proposicionais, que Wittgenstein tinha querido banir da filosofia, alegando que investigar essas coisas era tarefa de uma ciência empírica, da psicologia, e não tarefa da filosofia, a posição que ele oficialmente tem na época do tratado, e que ele expressa para Russell, respondendo, por exemplo, como viu a gente na aula passada, as dúvidas de Russell acerca dos tratados. Tá? A gente está no limiar aqui do confronto entre o que ele vai chamar nas investigações a pureza cristalina da lógica, como o tratado se concebia, e a textura opaca dos fenômenos espaço-temporais da linguagem. Ele passa a usar essa expressão agora, vejam só. Parágrafo 108. Estamos falando sobre os fenômenos espaciais e temporais da linguagem, não sobre um fantasma não espacial e não temporal. Tá? Isso traz à baila um tema que se torna central na filosofia de Wittgenstein daqui em diante, que é o papel que desempenham na instituição da linguagem os paradigmas, os padrões, que são objetos físicos que servem como termos de comparação. Tá? Por exemplo, nós temos um sistema de mensuração decimal que tem como unidade de medida o metro. O que é um metro? O sentido da expressão 1 metro é fixado pelas propriedades empíricas de uma barra de platina depositada no Museu de Artes e Ofícios em Paris, mantida numa urna lacrada em condições constantes de temperatura e pressão, que é um metro padrão. Dizer que alguma coisa tem 1 metro é dizer que tem o mesmo comprimento que aquela barra de platina em Paris. E é por isso que Wittgenstein escreve nas investigações, parágrafo 50, deixa eu achar aqui, há uma coisa da qual não se pode dizer nem que tem 1 metro de comprimento, nem que não tem 1 metro de comprimento. E essa coisa é o metro padrão em Paris. Mas isso, por certo, não significa atribuir nenhuma propriedade extraordinária, mas apenas assinalar seu papel peculiar no jogo de linguagem, na atividade linguística, de medir com uma régua métrica. Imaginemos amostras de cor preservadas em Paris, assim como o metro padrão. Definimos
assim, sépia significa a cor da sépia padrão que está lá hermeticamente selada em Paris. Nesse caso, não vai fazer sentido dizer dessa amostra nem que ela é, nem que ela não é dessa cor. Certo? A meu ver, esse é um tema central, a grande novidade na filosofia de Wittgenstein, de 1930 em diante, e é o tema central das investigações filosóficas do grande livro, inacabado, mas quase acabado, cuja redação ele deu por encerrada em 1945. No Dropbox, eu pus lá, nós temos o texto integral das investigações filosóficas, numa excelente tradução, mas eu pus lá um arquivinho que eu preparei para o uso de vocês, que eu chamei o mapa das investigações filosóficas, assim como eu tinha feito um mapa de Onda Note em relação. Apenas para marcar a estrutura do livro como um todo, que, tal como eu falei, é dividida essencialmente em 3 partes. A primeira vai dos parágrafos 1 a 184 e é uma autocrítica. Wittgenstein reconsidera as ideias dos tratados e o método deve agora mudar. Isso está expresso no parágrafo 108, na seguinte frase: poderíamos dizer, a consideração deve sofrer uma rotação, mas sobre o eixo, Angelpunkt é a palavra alemã dele, eixo da nossa genuína necessidade. Isto vai até o parágrafo 184. Tá? Os parágrafos 185 a 242 são dedicados ao exame da seguinte questão, a qual vai ser dedicada inteiramente a nossa aula síncrona da próxima quinta-feira. Depois vocês vão receber por e-mail o link para acessar essa aula, que vai ocorrer 2 vezes, às 1h30, nos horários das 2 turmas, 1h30 e às 6h30. O tema dos parágrafos 185 a 242 é o que significa seguir uma regra. E de 243 até 693, até o fim do livro, nós temos o que ele tinha escrito no Tratados, a teoria do conhecimento é a filosofia da psicologia. Por muito bem, aqui vem a filosofia da psicologia de Wittgenstein. Tá? Então, primeira parte desse tríptico é uma autocrítica. Aqui a ideia genial que Wittgenstein teve foi a seguinte: foi para investigar a natureza das ilusões intelectuais em que nós sucumbimos a filosofar e a maneira de resistir a essas ilusões, de dissolver pseudo-problemas que nascem da incompreensão da lógica da nossa linguagem. Ele teve essa ideia que não tem precedente na história da filosofia, de tomar como paradigma do extravio filosófico o que ele mesmo tinha feito. Ele tomou Tratados, o livro que ele conhece melhor que qualquer outro, e tomou Tratados como paradigma da ilusão filosófica. Tá? Basicamente, essa seção dos parágrafos 1 a 184 está dividida em 2 blocos. Primeiro, de 1 a 39, ele examina uma imagem da linguagem, que é aquela que o Tratados apresenta, e de 40 até 136, o Tratado é reconduzido ao chão. Como ele diz no parágrafo 116, nós trazemos as palavras de volta de seu uso metafísico ao seu uso cotidiano. Tanto que isso vai culminar em 134 a 136, no exame, na reconsideração da ideia de uma forma geral da proposição, que não é inteiramente descartada, mas é reconfigurada, como a gente pode ver. E aí há um pequeno interregno de 137 a 184 sobre as relações de significar e compreender. A ideia que foi introduzida no tratado de um método de projeção. As considerações que se seguem sobre o que significa seguir uma regra ocupam nas investigações o lugar correspondente à indicação da forma geral da proposição no tratado. É a viga mestra das investigações. E eu vou em seguida indicar por quê. Tá? Mas não sei antes dar uma olhada no restante. O restante, que é completamente novo, corresponde ao reconhecimento tardio por parte de Wittgenstein da pertinência, da relevância
das considerações que levaram Russell a fazer teoria do conhecimento. Tá? Wittgenstein começa agora a fazer filosofia da psicologia, coisa que ele vai continuar fazendo depois mesmo de concluir as investigações. Hoje nós temos nada menos que 4 volumes de coisas escritas por Wittgenstein na década de 40 de filosofia da psicologia. São 2 volumes de observações sobre a filosofia da psicologia, volume 1 e 2, e depois últimos escritos sobre filosofia da psicologia, volumes 1 e 2. Nas investigações a gente tem, primeiro, o assim chamado argumento da linguagem privada, que é uma discussão com Russell, com a ideia de que um ato privado de nomeação, né, concentra a minha atenção num certo dado sensível da minha experiência e digo isso é vermelho, seria o que está na base da fixação do significado das expressões da nossa linguagem. A partir daí, Wittgenstein examina várias noções como pensar, imaginar, eu, consciência, intencionalidade, sentido e contrassenso, estados e processos mentais, vontade e ação, o que significa ter a intenção de, o que significa ter algo em vista. Isso vai até o fim. A viga mestra, como eu disse, são as considerações sobre seguir uma regra. Por que isso é a viga mestra das investigações? Porque a posição estrutural das considerações sobre seguir uma regra corresponde à da especificação da forma geral da proposição do tratado. E não é por acaso que essa discussão culmina no que nós vimos no parágrafo 242, é o anúncio de uma descoberta que parece abolir a lógica. Por quê? Porque essa descoberta consiste no abandono do postulado, que era a parte integral da doutrina do Tratado sobre a Essência da Proposição, da independência do sentido em relação à verdade. Isso é equivalente ao abandono da ideia que Wittgenstein agora denuncia como uma quimera, uma ilusão intelectual, de uma lógica sem pressuposições. Tá? No Tratatus, ele havia escrito se o mundo não tivesse substância, objetos cuja existência é assegurada, objetos que necessariamente existem, que são permanentes, imutáveis, de certa forma, nesse sentido, a substância do mundo. Se o mundo não tivesse substância, ter ou não sentido uma proposição dependeria de ser ou não verdadeira uma outra proposição. Bom, nós estamos vendo agora que isso é exatamente o que acontece. Ter ou não sentido uma proposição depende, sim, ou mais das vezes, de que outras proposições sejam verdadeiras. O sentido de isto ter um método pressupõe a verdade de este objeto físico não é elástico, não dilata nem contrai a toda hora. Você escreve nas investigações, o procedimento de pesar pedaços de queijo numa balança perderia todo o seu sentido se esses pedaços de queijo alterassem o seu volume e o seu peso o tempo todo. São fatos empíricos, são pressupostos. Da mesma forma, no estudo dos conceitos psicológicos, nessa investigação que ocupa o lugar agora da teoria do conhecimento de Russell, Wittgenstein assinala a dependência do uso dos conceitos psicológicos em relação à dependência de certas pressuposições empíricas sobre o comportamento natural, expressivo dos sujeitos a quem estados mentais são atribuídos. Por exemplo, gemer é um critério para dor. Isso é, eu sei o que significa dizer esta pessoa está sentindo dor, porque sei que se ela geme, há uma presunção de que ela esteja sentindo dor. Gemer não é condição necessária para sentir dor. A pessoa pode perfeitamente sentir dor e não manifestar. É um super estoico que aguenta calado. Gemer também não é condição suficiente, porque a dor pode ser fingida. A pessoa pode ser um ator fingindo. Mesmo assim, há uma relação a priori entre gemer e sentir dor. Gemer é um critério. O critério não é nem condição necessária nem condição suficiente, mas é uma evidência prima facie, sujeita a ser desarmada por evidência contrária, mas uma evidência prima facie de um certo estado mental está presente.
E assim, então, o médico pergunta para a enfermeira como é que está o paciente, e ela diz que ele está sentindo dor. Ela sabe que o paciente, ainda que esteja dormindo, está gemendo. Tá? Mas isso supõe uma história natural dos seres humanos. Isso supõe que nós temos um comportamento naturalmente expressivo dos nossos estados mentais. Tá? E nós podemos, então, reconhecer os nossos estados mentais nas suas manifestações comportamentais. Essa é a meia-verdade do behaviorismo em psicologia. O behaviorismo quis reduzir os conceitos psicológicos a descrições de comportamento. Wittgenstein não está dizendo que, quando eu digo ele sente dor, eu estou dizendo que ele está gemendo. Mas que o fato dele estar gemendo é uma evidência prima facie, pelo menos, até prova em contrário, de que ele está sentindo dor. E eu só compreendo o conceito de dor se sei que esse é um critério para aplicar o conceito. Mas isso pressupõe um comportamento expressivo natural. Se os seres humanos não expressassem a dor gemendo, isso não seria mais um critério para aplicar dor. Tá? Então, não é por acaso que, ao examinar o que significa aplicar regularmente um conceito, que é a noção de seguir uma regra, isso culmine no abandono do postulado da independência do sentido em relação à verdade. E isso é equivalente ao abandono da ideia de uma lógica sem pressuposições. A origem das considerações sobre seguir uma regra remonta, como tudo mais, mas literalmente tudo mais nas investigações filosóficas, a tratados. E a essa noção central no programa daquele livro, que é a noção de aplicação sucessiva de uma operação. Lembrem, as funções de verdade de um conjunto qualquer de proposições elementares eram obtidas como resultados da aplicação sucessiva da operação de negação simultânea. O que é a aplicação sucessiva de uma operação? Eu aplico a operação a cada estágio aos resultados de uma aplicação ou de aplicações precedentes da operação. Assim, por exemplo, a aplicação sucessiva da operação mais 1 gera a série dos números naturais. Como? 0, mais 1, 2. Mais 1, 1. Mais 1, 2. Mais 1, 3. Mais 1, 4. A cada vez a operação é aplicada ao resultado de uma aplicação precedente. Do mesmo modo com as funções de verdade. A aplicação reiterada da negação simultânea dá, se eu tenho duas proposições elementares, exatamente 16 funções de verdade. As 16 funções de verdade binárias que Wittgenstein enumera e apresenta explicitamente no parágrafo 501 do tratado. É em termos dessa noção de aplicação sucessiva que o tratado explicava a noção de uma série formal, que é a série engendrada pela aplicação sucessiva de uma operação, de termo geral de uma série formal, que é a forma geral de cada termo dessa série. Seção 6 do tratado se apresentava lá um símbolo que representava uma função de verdade como o resultado de uma aplicação da operação de ligação simultânea ao conjunto dos valores de uma variável proposicional. Por essa via era especificada a noção de forma geral da proposição, e também assim eram explicadas as noções de série numérica e forma geral do número. Forma geral do número que vem o 0, 0 mais 1 e assim por diante. Então, a operação ômega é a operação, por exemplo, sucessor de, eu tenho 0, sucessor de 0, que é 1, sucessor do sucessor de 0, que é 2, sucessor do sucessor de 0, que é 3, assim por diante. Tá? Não é de modo algum, por acaso, que o exemplo privilegiado das discussões sobre seguir uma regra nas investigações, e não só nas investigações, em tudo que Wittgenstein escreve a partir do final dos anos 30, é a formação de séries numéricas pela aplicação sucessiva de uma operação. Por exemplo, o exemplo favorito de Wittgenstein nas investigações é adicionar 2. Tá? O tratado não podia ser mais explícito a esse respeito. Em 2523, Wittgenstein escrevia: o conceito de aplicação sucessiva de uma operação é equivalente ao conceito e assim por diante. Tá? Esse é o problema que Wittgenstein suscita agora no parágrafo 185 das investigações filosóficas. O que significa fazer a mesma coisa outra vez? E outra vez, e mais outra, e assim por diante.
o que significa e assim por diante. Tá? Parágrafo 185. Só um instante. Aqui. Você está ensinando um aluno a formar uma série. Tá? Uma série numérica. Agora, julgando pelos nossos critérios usuais, o aluno aprendeu a série dos números naturais. Ensinamos-lhe a escrever outras séries de cardinais e levamos até o ponto em que ele é capaz de escrever séries da forma 0, n, 2n, 3n, etc. Recebendo a instrução mais n, ele faz isso. Recebendo a instrução, portanto, mais 1, ele escreve a série dos números naturais. Vamos supor que fizemos exercícios e demos testes para ele até 1000. Agora nós fazemos com que o aluno continue a série, digamos, mais 2, para além de 1000. E ele escreve 1000, 1004, 1008, 1012. Nós dizemos: ei, olha o que você está fazendo. Ele não entende. Nós dizemos: você tinha que somar 2. Olha como você começou a série. E ele responde: sim, não está certo. Eu pensei que era isso que eu tinha que fazer. Ou suponha que ele simplesmente aponta para a série e diz: mas eu prossegui da mesma maneira. Não adiantaria dizer: mas você não vê? E repetir os velhos exemplos e explicações. Num caso desses, nós poderíamos talvez dizer: é natural para ele entender a nossa ordem com as nossas explicações, como nós entenderíamos a ordem: adicione 2 até 1000, 4 até 2000, 6 até 3000 e assim por diante. Um caso desses apresentaria semelhanças com o caso em que uma pessoa naturalmente reagisse ao gesto de apontar com a mão, olhando na direção que vai da ponta do dedo para o pulso e não do pulso para a ponta do dedo. Para um fato da história natural que nós olhamos na direção que vai do pulso para a ponta do dedo. É um fato da história natural dos seres humanos e de outros animais, a propósito, aqui vem uma comparação. Todo mundo sabe, suponho que vocês saibam, se não, fiquem sabendo. Cães reagem naturalmente ao gesto de apontar, olhando na direção para a qual aponta o dedo de quem aponta. O cachorro segue a linha que vai da ponta do dedo até o objeto que está sendo apontado e olha para aquele objeto. Os gatos, em troca, ficam olhando para a ponta do dedo. Eles são menos inteligentes que os cachorros, e isso é um fato acerca da história natural de cães e gatos. Tá? Então, o problema de seguir uma série semelhante a esse é porque as reações naturais podem ser diferentes. Tá? E é isso que está em jogo aqui. O que significa seguir uma regra é uma maneira de responder a pergunta: o que significa fazer a mesma coisa outra vez, e outra vez, e outra vez ainda, e assim por diante. O que significa essa noção de e assim por diante? Se a gente não reconhece a centralidade dessa noção de aplicação sucessiva para o programa do Tractatus, e isso está no coração da especificação da forma geral da proposição, a gente está falando a não entender nem a motivação, nem o fracasso da tentativa que ele tinha anunciado em 1929, em Sound Marshall Logical Form, de dar conta do problema das incompatibilidades sintéticas pela introdução de números na estrutura das proposições elementares. E se a gente não entender por que essa aposta não se cumpriu, se a gente não entender o fracasso do programa anunciado em Sound Marshall Logical Form, a gente também não vai entender o significado do anúncio nas observações filosóficas de 1929 e 30, de que, como escrevi, há regras para as funções de verdade que lidam também com a parte elementar da proposição. O que afinal equivale a reconhecer que o próprio conceito de proposição elementar, como ele escreve, perde agora
toda a importância que tinha antes. A identificação, ele começa a falar agora em sistemas proposicionais, o sistema das cores. E ele diz que o que a gente compara com a realidade não é apenas uma proposição, é todo um sistema proposicional. No momento que eu digo que algo é vermelho, eu estou excluindo que é verde, que é azul, qualquer outra cor. O sistema dos graus de temperatura, se eu digo que faz 20 graus, eu excluo qualquer outra temperatura, 15 ou 24. Tá? Esse estudo dos sistemas proposicionais, a que Wittgenstein se dedica no início dos anos 30, prepara o terreno para a concentração progressiva, a partir do final daquela década de 30, na pergunta: o que significa fazer o mesmo outra vez? O que significa aquele e assim por diante do Tratados? O desfecho da meditação sobre seguir uma regra é descrito exemplarmente por Roger White. Roger White é autor de um ótimo livro de introdução ao Tratados, Wittgenstein's Tratados, e eu vou citar agora de um artigo dele que leva o título quilométrico, mas tem que ser, né? Pode, se uma proposição faz sentido, depender da verdade de outra? Tratados 20211 a 20212. E ele escreve nesse artigo, eu vou só citar a passagem que é mais crucial para nós, nós pressupomos certos aspectos contingentes do nosso mundo quando damos a nossos signos um significado. E ao imaginar que esses aspectos não se realizassem, nós estamos imaginando um mundo em que proposições contendo esses sinais não poderiam ser formuladas. Não um mundo em que elas seriam falsas. E à luz disso, nós podemos dizer que devemos interpretar a nossa expressão esgotar as possibilidades como referindo-se às possibilidades reconhecidas pela existência da nossa linguagem, e não uma noção abstrata de possibilidade lógica independente dos aspectos que tornam a nossa linguagem capaz de dizer o que diz. Tá? Nós poderíamos dizer, por possibilidades aqui, nós queremos dizer as possibilidades consideradas pela linguagem, mas à luz disso, o primeiro passo de Wittgenstein, afastando-se da espécie de doutrina exposição no tratado, é dizer: eu vou considerar tudo o que parece que deve existir para uma proposição fazer sentido como um instrumento da linguagem. Isso vai ser o caso paradigmático dos instrumentos de medida. Tá? E agora ele diz: essa posição, a ser encontrada, por exemplo, nas observações filosóficas, por causa do tratamento sobre instrumentos de medida, é ainda embrionário, está dizendo assim, então eu vou pular um pouco, mas o que vemos aqui é a primeira indicação de algo que é elaborado com imensa sutileza e numa vasta escala nas investigações. Que a linguagem evoluiu como um sistema de comunicação dentro do mundo e supõe, quando se dá um sentido às suas proposições, certos aspectos contingentes desse mundo. E também que não podemos simplesmente desconsiderar o fato de que a linguagem evoluiu como um sistema de comunicação entre os homens neste mundo. E que ao imaginar que certos aspectos do mundo não se realizem, a gente pode estar imaginando que o mundo é tal que seria impossível formular as proposições que de fato nós proferimos. Nessa medida, não podemos dizer que essas proposições afirmam a existência desses aspectos e que suas negações devem admitir a possibilidade de que esses aspectos não existam. Porque, ao imaginar que esses aspectos não existissem, estamos igualmente imaginando a impossibilidade de formular tanto uma proposição como a sua negação. Aqui, portanto, estamos em condições de dar um sentido plausível
a noção surrada de pressuposição. Se ao considerar que uma certa possibilidade se realiza, estamos, ipso fato, considerando uma situação em que uma proposição não pode mais ser formulada, podemos dizer que a proposição pressupõe esse aspecto do mundo. Pois, ao pensar que esse aspecto não se realiza, não estamos considerando a falsidade da proposição, mas uma situação em que não há mais tal proposição para ser verdadeira ou falsa. Na medida em que isso não é assim, no caso de uma descrição definida, por exemplo, lá na teoria das descrições de Russell, a noção de pressuposição está sendo convocada desnecessariamente quando contrastada com a clara simplicidade da análise russeliana das descrições definidas. Mas, na medida em que esse é o caso, com a maior parte dos nomes próprios que empregamos, então a noção se torna inevitável. Podemos agora reformular: uma proposição ser verdadeira ou falsa pressupõe as possibilidades consideradas pela linguagem, isto é, possibilidades que não são pressupostas pela existência dessa linguagem. Isso nos dá a espécie de conexão que requeremos entre uma proposição ser sentido, ter sentido, e ser verdadeira ou falsa. Na expressão das investigações, isso não abole a lógica, sem que isso nos reconduza aos fomos fatos do atomismo lógico da composição do tratado. Wittgenstein diz que isso não abole a lógica, num certo sentido, como eu disse, isso abole uma certa lógica. De fato, o ideal, uma imagem sublimada da lógica cuja pureza cristalina, como Wittgenstein escreve no parágrafo 107 das investigações, não era um resultado da investigação, mas um requisito. Tá? Vou ler o parágrafo 107 para vocês. Quanto mais estreitamente examinamos a linguagem efetiva, mais agudo se torna o conflito entre ela e o nosso requisito. Pois a pureza cristalina da lógica era, por certo, não um resultado da investigação, era um requisito. O conflito torna-se intolerável. O requisito agora corre o risco de se esvaziar. Chegamos a uma região de gelo escorregadio em que não há fricção. E assim, num certo sentido, as condições são ideais. Mas justamente por causa disso, não somos capazes de andar. Queremos andar. Portanto, precisamos de fricção. De volta ao solo áspero. Essa passagem é fortemente reminiscente dessa passagem na Crítica da Razão Pura, em que Kant diz que a pomba que tem que fazer um esforço para avançar, enfrentando a resistência do ar, desejaria estar num vácuo em que não há fricção e não há atrito. Mas se ela estivesse no vácuo, ela não sairia do lugar. Há um artigo de Warren Goldfarb, intitulado Wittgenstein and the Fixity of Meaning, Wittgenstein e a fixidez do significado, que está na nossa bibliografia e que eu considero a melhor introdução que existe à filosofia das investigações filosóficas. A melhor coisa que já foi escrita sobre as investigações filosóficas de Wittgenstein. Assim como o melhor artigo que existe sobre tratados é Throwing the Ladder Away, de Cora Diamond, que a gente tem na bibliografia. A melhor coisa que tem sobre as investigações é Wittgenstein and the Fixity of Meaning. Goldfarb escreve nesse artigo: a sugestão implícita de Wittgenstein é que não temos nenhum exemplo de uma linguagem sem pressuposições. Essa é uma quimera filosófica. Nenhum de nossos jogos de linguagem contém regras que determinem vereditos sobre o uso em todo caso concebível. De tal forma que, no fim, não temos nenhuma ideia do que seria isso. A comunicação ordinária depende de que o mundo se comporte de maneira ordinária. Vamos ao parágrafo 80 das investigações filosóficas para elucidar isso que Goldfarb está dizendo aí. Ela escreve o seguinte: eu digo, aí está uma poltrona. E que tal se, caminhando em direção a ela, com a intenção de apanhá-la, ela subitamente desaparece? Então não era uma
poltrona, mas alguma espécie de ilusão. Mas em alguns instantes nós a vemos de novo e podemos tocá-la e assim por diante. Ah, então a poltrona estava aí o tempo todo e o seu desaparecimento foi algum tipo de ilusão. Mas suponhamos que dentro de um instante ela desaparece outra vez, ou parece desaparecer. O que vamos dizer agora? Você tem regras prontas para tais casos? Regras dizendo se podemos usar a palavra poltrona para incluir essa espécie de coisa? Mas por acaso perdemos alguma coisa quando usamos a palavra poltrona? Vamos dizer então que nós realmente não atribuímos nenhum significado a essa palavra porque não estamos equipados com regras para toda a aplicação possível? É uma pergunta. O leitor das ilustrações tem que responder as perguntas de Wittgenstein para estar claro que a resposta é não. Nós não temos regras que fixem todas as possibilidades e isso não priva a palavra de significado. Goldfarb, com muita propriedade, aproxima essas ideias de Wittgenstein de ideias do filósofo britânico John Langshaw Austin, que estava trabalhando sobre essas coisas mais ou menos na mesma época em Oxford. Num artigo escrito em 1939, que leva o título The Meaning of a Word, o significado de uma palavra, Austin imagina a seguinte situação. Suponhamos que eu vivo em paz e harmonia com um gato durante 4 anos. E então, um belo dia, ele profere uma oração filípica, um discurso de imenso poder retórico. E agora, o que eu vou dizer? É um gato? O filósofo vai dizer, ou é um gato ou não é um gato, o terço não dá, porque o princípio do terceiro é excluído. Mas, diz assim, não dá para dizer nenhuma das duas coisas. Eu não posso dizer é um gato de algo que profere uma oração filípica. Mas eu também não posso dizer não é um gato de algo que vive e se comporta como isto aí viveu e se comportou durante todos esses 4 anos. O que eu vou dizer nesses casos, e Austin tira a seguinte lição, a linguagem ordinária entra em colapso diante de casos extraordinários. Novo exemplo da mesma espécie, no artigo de 1942 de Austin, Other Minds. Austin nos convida a imaginar que nós estamos identificando um pássaro por características como a plumagem, a forma do bico, o desenho do olho e assim por diante. E nós identificamos como um pintacil, goldfinch. Identifiquei como um pintacil, se me perguntarem como é que eu sei, eu digo, não, repara a plumagem, repara o bico assim, assim, o olho assim. Mas que tal se agora ele faz alguma coisa inesperada? Explode. Ou começa a citar Virginia Woolf, ou outra coisa assim, aberrante. E agora o que eu vou dizer? É um pintacil? De novo, nem é um pintacil, nem não é um pintacil, não dá para dizer. Então, é esse princípio geral que Austin expressara em The Meaning of a Word no lema a linguagem ordinária entra em colapso em casos extraordinários, captura a ideia de Wittgenstein de que nós pressupomos certas regularidades empíricas no mundo e se elas não se realizam, nós não temos condições definidas sobre se um conceito se aplica ou não se aplica, se uma proposição faz ou não faz sentido. Goldfarb diz, com muita razão, isso certamente abole a lógica no sentido de Frege, de Russell ou do jovem Wittgenstein. Pois a lógica, no sentido deles, requer a independência de pressuposições, a expressão de Goldfarb é presuppositionlessness, que o acordo dos juízos nega. Essa pressuposição não é mais uma pressuposição inefável, como aquela pressuposição transcendental do tratado. Sua lógica pressupõe que os nomes têm referência e as proposições elementares sentido. Trata-se de pressuposições factuais, de fatos da história natural que Wittgenstein se refere nas investigações filosóficas. Na seção, há um material que inicialmente foi publicado como se fosse parte das investigações. Os editores Elisabeth Anscombe, Georg Henrik von Wright
e Rush Rees trataram esse material como se fosse uma segunda parte das investigações filosóficas. Hoje nós temos evidência documental suficiente de que Wittgenstein não pensava fazer disso uma parte das investigações. É material que foi escrito depois que ele deu o texto das investigações, não por concluído, mas por acabado no sentido de que ele não ia mais mexer naquilo, não sabia mais o que fazer para melhorar. E hoje esse material está publicado como simplesmente um apêndice das investigações filosóficas, com o título de Filosofia da Psicologia, um fragmento. Daí Wittgenstein diz lá, se a formação de conceitos pode ser explicada por fatos da natureza, nós não deveríamos estar interessados não na gramática, mas antes na natureza, que é a base da gramática. O nosso interesse certamente inclui a correspondência entre conceitos e fatos muito gerais da natureza. Fatos que justamente não nos chamam a atenção por causa de sua generalidade. Mas o nosso interesse não se volta para as causas possíveis da formação de conceitos. Não estamos fazendo ciência natural, nem história natural, pois podemos perfeitamente inventar histórias naturais fictícias para os nossos propósitos. Você imagina possibilidades que eu sentisse dor quando encosto a mão em certa região da superfície de uma pedra, e as pedras teriam superfícies de dor. Isso é uma outra história natural fictícia. Eu não estou dizendo que se tais e tais fatos da natureza fossem diferentes, as pessoas teriam conceitos diferentes, como quem formula uma hipótese. E sim, se alguém acredita que certos conceitos são absolutamente corretos, e que ter conceitos diferentes significaria não nos se dar conta de alguma coisa que nós nos damos conta, então que ele imagine que certos fatos muito gerais da natureza fossem diferentes do que são, e a formação de conceitos diferentes dos usuais se tornaria para ele inteligível. Isso ecoa no texto das investigações, tem o parágrafo 240, que diz: disputas não irrompem, por exemplo, entre matemáticos sobre a questão de se uma regra foi seguida ou não. As pessoas não se pegam a socos por causa disso. Isto é parte do pano de fundo sobre o qual a operação da linguagem está baseada, por exemplo, ao dar descrições. Como escreve Luiz Henrique Lopes dos Santos no artigo A Harmonia Essencial, que está no nosso Dropbox, que uma forma de representação seja mais ou menos adequada não é algo que possamos estabelecer a nosso bel prazer, mas algo que depende das particularidades deste mundo. Se o mundo se tornasse muito diferente do que ele é, nota Wittgenstein, muitas de nossas formas de representação passariam a ser simplesmente inutilizáveis. E esse é o fio da meada que vai levar até a última grande obra de Wittgenstein, possivelmente sua maior obra, Sobre a Certeza. Nós vamos dedicar a aula da próxima terça-feira sobre a certeza. A aula da próxima quinta-feira vai ser dedicada à noção de seguir uma regra e vamos dedicar alguma atenção à leitura que o grande filósofo contemporâneo, provavelmente o mais importante filósofo vivo hoje, Saul Kripke, fez das considerações de Wittgenstein sobre seguir uma regra. Por ora, eu só antecipo que o que vai estar em jogo no movimento que leva das investigações até sobre a certeza é a relação entre seguir uma regra, isso é empregar um conceito, e o acordo nos juízos que parece abolir a lógica. Portanto, a relação entre lógica e história natural. Nós vamos ver que a crítica ao dogmatismo filosófico, que é empreendida a partir de 1929, Wittgenstein critica agora o Tratados como um livro dogmático, que a crítica ao dogmatismo não vai desaguar no ceticismo, mas ao contrário, dogmatismo e ceticismo são denunciados agora como farinha do mesmo saco.
Para isso, nós vamos ter que dar uma olhada antes na contribuição de Moore, porque aqui tem algo que Moore deu, aqui que nem Frege nem Russell poderiam ter dado. E é uma ideia muito importante de Moore que Wittgenstein vai tratar de entender e de investigar sobre a certeza. Isto é um ponto, então, para a semana que vem. Quinta-feira, a nossa pauta é o que significa seguir uma regra, agora olhando mais de perto, com o detalhe que ainda não teve na aula de hoje. Até lá!